Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Polícia continua nas buscas por foragidos suspeitos de envolvimento no homicídio do policial militar Paulo Sérgio Portillo. Nesta sexta-feira, 7 pessoas foram apresentadas, também suspeitas de participação na execução do PM. Segundo a polícia, 15 pessoas participaram da execução do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portillo. 7 estão foragidos. O delegado da especializada em homicídios e sequestros, Juan Valério, alerta: quem estiver dando apoio aos suspeitos pode ser considerado conivente com crime, passível de ser preso. Qualquer pessoa que prestar auxílio material, financeiro ou ficar escondendo essas pessoas de suas residências, elas poderão sim responder criminalmente por esse fato, principalmente se ocorrer a prisão no interior de sua residência, elas serão encaminhadas e presas até a delegacia. Então fica aqui o nosso apelo à população que nos ajude, faça suas denúncias através do 181 da Secretaria de Segurança Pública ou chame a Polícia Militar. Nesta sexta-feira, mais suspeitos foram apresentados na Delegacia Geral, todos, segundo a polícia, envolvidos no homicídio do soldado Portillo, conforme destacou o delegado Juan Valério. Nós temos 4 presos, ainda temos 8 foragidos, os quais são essas fotos. E temos os 3 menores também apreendidos. Durante a apresentação dos suspeitos na Delegacia Geral, os presos não apontaram mandantes do crime. Eles confirmaram ter participado da ocultação do corpo, mas não do assassinato. Para o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, as prisões e a identificação dos demais suspeitos em tempo ágil reafirma a posição do Estado contra o crime organizado. A resposta rápida para a família e uma resposta rápida para a nossa sociedade. O sistema de segurança como um todo, tenho dito isso e reafirmado, funciona como corpo, cada um fazendo a sua parte, o que compete a cada um dos órgãos do sistema. O delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, disse que as investigações vão continuar. Não paramos as investigações, os colegas quero parabenizar todos eles, estão durante 24 horas trabalhando para elucidar esse caso. Logicamente que esse caso ainda são cerca de 15 pessoas identificadas e no decorrer do inquérito policial e poderão surgir novas pessoas. Os homens presos foram indiciados por homicídio e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Os menores apreendidos vão ficar à disposição da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. O policial militar Paulo Sérgio Portillo foi torturado, esfaqueado e enterrado em uma invasão localizada no bairro Nova Cidade, zona norte da capital, após os traficantes perceberem que a vítima era policial militar. Famílias com processos na justiça e que moram na zona leste de Manaus tiveram 2 dias destinados à conciliação. O mutirão adiantou pelo menos 6 meses a pauta de julgamentos do Judiciário Amazonense. Rita e Luciana são mãe e filha. Apesar do parentesco, disputavam na justiça a guarda de Maria, neta de Rita e filha de Luciana. A adolescente de 17 anos mora com a avó desde que nasceu, mas a situação nunca foi oficializada diante da justiça. A briga terminou em 20 minutos durante a audiência de conciliação e acabou aproximando novamente mãe e filha. A justiça aproximando toda a família. Fico feliz porque foi realizado isso, uma coisa que eu pensava que fosse uns 2 ou 3 anos e foi resolvido assim, conciliação, não teve problema porque ela é minha filha, ela já sabia. Eu pensava que ia demorar um pouco mais, mas foi tudo rápido. O auditório da Escola Samuel Benchimol, na zona leste de Manaus, tem capacidade para 500 pessoas, mas uma quantidade bem maior chegou por aqui nesta sexta e sábado para resolver problemas relacionados à família. Problemas que poderiam demorar anos para ser resolvidos, acabaram sendo resolvidos aí em apenas 2 dias. Foram 900 audiências agendadas para 2 dias. Desse total, cerca de 200 acordos foram fechados. Segundo o juiz Antônio Itamar Gonzaga, da 10ª Vara de Família, os atendimentos só foram possíveis com a ajuda de instituições como a Universidade Federal do Amazonas, que disponibilizou acadêmicos finalistas para ajudar nas audiências. Segundo ele, com o mutirão foi possível adiantar bastante as pautas de julgamento do Judiciário Amazonense. Como são muitos processos, nós já estávamos quase para marcar a pauta para 2018. Com isso, com esses 900 processos que nós designamos para esses 2 dias, sexta e sábado, nós com certeza estamos agilizando em pelo menos 6 meses a data de audiência dessas pessoas. O mutirão de conciliação abrangeu apenas os processos de moradores da zona leste de Manaus, mas até o final do ano, outras zonas da cidade devem ser beneficiadas. 3 homens suspeitos de roubar e estuprar uma adolescente de 15 anos são presos pela Polícia Civil.
De acordo com a polícia, Ronald Gomes Borges, 26 anos, Douglas Carvalho Oliveira, 22 e Paulo Henrique Tomás, 20 anos, foram presos após um dos suspeitos ser identificado em um vídeo que o mostrava saindo do terreno baldio, onde o estupro foi cometido. O crime aconteceu em maio deste ano, no Parque Estadual Sumaúma, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Segundo a delegada Ana Cristina Braga, os 3 homens são suspeitos de roubar, espancar e estuprar uma adolescente de 15 anos de idade. E todas as vítimas foram abordadas mais ou menos no mesmo horário, entre meio-dia e meio-dia e meio. Mais ou menos o horário que as adolescentes, crianças estão saindo das escolas. E todas mais ou menos da mesma idade. Todas foram abordadas com o mesmo modus operandi. No caso, ele ameaça a vítima ou com faca ou dizendo que tem arma, leva para um terreno baldio e comete o estupro. De acordo com o delegado do 6º Distrito Integrado de Polícia, Jeff McDonald, os suspeitos agiam com extrema violência. Ao menos 3 vítimas já teriam reconhecido um dos suspeitos, mas o número de estupros pode ser ainda maior. Conseguimos conversar com 3 vítimas maiores, idades variadas, tem até uma idosa, que ele chegou a estuprar uma idosa. Foi feita a representação pela prisão preventiva e, de forma célere, o juízo da primeira vara criminal concedeu a referido pedido. Constata-se que ele confessa as práticas criminosas, mas ele não sabe por que ele faz isso, segundo o relato dele. Ele confessa a prática de 6 estupros. Em conversa informal com a doutora Ana Cristina da DEPICA, ela confirma 3. Então, de repente pode ser até verdade, mas creio que sim, existem mais vítimas. Os 3 foram indiciados por roubo e estupro de vulnerável e serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisório Masculino. Um deles responderá por 3 inquéritos: estupro de vulnerável, estupro qualificado, além de roubo e associação criminosa. 9 dias após a exoneração de Rebeca Garcia, a Superintendência da Zona Franca de Manaus tem oficialmente um novo dirigente. O engenheiro Ápio da Silva Tolentino foi nomeado ao cargo na manhã desta sexta-feira, após publicação no Diário Oficial da União. A nomeação dele confirma as informações que circulavam pelos bastidores. Agora, o engenheiro vai assumir a autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que administrava a Zona Franca de Manaus, ou que administra a Zona Franca de Manaus. Ápio Tolentino é aliado do senador Omar Aziz e já foi secretário executivo adjunto de políticas setoriais da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Os primeiros dias no novo lar. Índios Uarau recusam a alimentação servida no centro de acolhimento e divergem sobre a utilização dos quartos pelas lideranças. As redes enfileiradas nem de longe lembram os barracos improvisados nos quais eles moravam até pouco tempo. Mas grandes mudanças exigem grandes adaptações. Por enquanto, os Uarau ainda não se adaptaram. Os primeiros dias no novo lar, no centro de convivência, aqui no Coroado, foi de aprendizado, tanto para os índios da etnia Uarau, quanto para a direção do centro onde eles estão habitando neste momento. A primeira dificuldade foi com relação à alimentação. Eles chegaram a recusar esse alimento que foi servido aqui nesses primeiros dias, mas depois de um bom diálogo, se chegou a um acordo sobre o cardápio que vai ser servido aqui. Atualmente, 20 pessoas trabalham em tempo integral para atender às necessidades dos indígenas venezuelanos. Segundo a secretária executiva adjunta da Secretaria de Assistência Social, Kátia Brandão, as dificuldades de adaptação nos primeiros dias são comuns. Eles gostam muito de peixe, né, arroz, frango, né, e Coca-Cola. Eles já se adaptaram demais à Coca-Cola. Não gostam do café da manhã, como o nosso tradicional, pão, café. Eles não gostam realmente disso. É comida realmente de manhã. Tanto que hoje de manhã foi servido um cardápio café da manhã para eles, de macarrão, arroz e carne moída. Outra situação que gerou um entrave entre os Uarau e a gerência do abrigo foi a utilização dos 5 quartos disponíveis no local. Os caciques indígenas não entraram em um consenso sobre a utilização deles. Nós primeiro temos que acolher as crianças, né, idosos e mulheres no quarto, né? Mas nós tivemos um embate ontem, não um embate, mas uma questão de cultura mesmo, que nós estamos já sanando essa situação e eles já vão adentrar no quarto hoje. As famílias vão verificar como é que vai ser feita essa divisão. Tudo indica que ainda há muito a se adaptar quando o assunto é índios venezuelanos e a cidade de Manaus. Mesmo que em menor intensidade, a população ainda relata a mendicância sendo praticada por eles normalmente, mesmo depois de terem ido para o abrigo. Uma discussão que precisa ser ainda aprofundada entre as lideranças indígenas e governamentais.
E ainda sobre esse assunto, a Prefeitura arboriza a área da rodoviária que havia sido ocupada pelos índios venezuelanos. A intenção é evitar que os imigrantes não voltem a ocupar o espaço público. Mais de 30 mudas de árvores nativas da região amazônica foram plantadas na área que antes estava sendo ocupada pelos índios venezuelanos. Pau-pretinho e ipê são algumas das espécies que agora vão fazer parte do cenário do terminal rodoviário. Segundo o diretor-presidente da SNPH, Alonso Oliveira, um dos responsáveis pela manutenção da área, a intenção do Estado e do município é evitar que os venezuelanos voltem a ocupar o espaço público. A ideia é exatamente essa. O espaço é ocupar o espaço, dando uma vida, dando uma humanizada nessa área e, ao mesmo tempo, tentando manter uma linha de ação. A SNPH, juntamente com a Sejusc, estará agora mantendo uma escala de revezamento aqui na chegada dos nossos irmãos venezuelanos, na chegada deles, imediatamente levá-los para o abrigo. Para muitas pessoas, a saída dos indígenas da rodoviária foi um alívio, como mencionou o jornaleiro Manuel Carneiro, que trabalha há 35 anos no terminal. Quem entra no banheiro paga 50 centavos, mas se eu entro no banheiro, o banheiro é limpo. Ele paga o pessoal lá para fazer limpeza. O senhor pode ir lá agora que está limpo o banheiro. E com a presença dos venezuelanos aqui, como é que era o banheiro? Era tudo sujo. Então, eles faziam disso no chão. Para taxistas que trabalham no terminal rodoviário, a queda nas viagens foi significativa, mas com a saída dos imigrantes, os taxistas esperam o retorno das viagens que ainda estão prejudicadas pelos buracos nas vias que dão acesso à rodoviária de Manaus, como reclamou o taxista Bruno Wesley. Prejudica muito com a entrada dos carros nossos aí, né? Quando a gente entra, a buraqueira tá demais. Eu, inclusive, já tive um prejuízo aí furando o pneu, né? Nos próximos dias, a Prefeitura deve também mobilizar equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura para realizar a operação de recuperação do pavimento asfáltico do terminal rodoviário de Manaus. Beneficiários do INSS reclamam da estrutura oferecida pelo órgão para a realização dos cursos de reabilitação. Quem fica impossibilitado de trabalhar após sofrer algum acidente durante o trabalho tem direito a receber o benefício de auxílio-doença pelo INSS, como foi o caso do vigilante Jonas Moreira, que sofreu um acidente quando voltava do trabalho para casa. Após a demora na realização da cirurgia no joelho, perdeu as forças e não pode mais ficar em pé por muito tempo. Agora ele precisa fazer curso de reabilitação, só que, segundo ele, não há estrutura para isso. Só que eles não dão condições alguma para a gente. Nós não ganhamos nem vale transporte para vir para o curso. Nós não temos água para tomar. Os companheiros têm que trazer garrafa PET com gelo para dentro da sala de aula para poder ter água para a gente tomar. O pessoal aqui da turma que chegou 7 horas da manhã só sai 5 da tarde daqui. E se não vir, eles ameaçam que vão cortar nosso benefício. Situação ainda pior ocorre com o cobrador Ivan Ferreira, que além das sequelas que ficou após o acidente de moto, agora também precisa de tratamento gástrico, mas teve os laudos negados pela perícia do órgão. Eu estou fazendo tratamento, meu médico passou fisioterapia, hidroterapia, entendeu? Passou natação, que eu tenho que fazer, só que eu não tenho como fazer isso, porque eu tenho que vir para cá para o curso, né? Eles obrigam a gente. A turma do curso de auxiliar administrativo tem duração de 2 meses e é ministrada diariamente com 4 horas de aula, o que, segundo os beneficiários, impossibilita-os de seguir os tratamentos clínicos. E fora o tratamento que o médico ortopedista passou para minha perna, ela se negou a olhar os documentos. Ela disse, em relação à tua perna, não vou nem olhar que eu já sei que tu tem. Todos nós estamos em tratamento. E mesmo tem que fazer, que senão somos ameaçados de cortar o nosso benefício. Coisa que a gente contribui e nós somos tratados dessa forma, pelo INSS. Devido à falta de estrutura, segundo eles, várias pessoas costumam passar mal durante as aulas, como uma senhora de 54 anos que teve um AVC na última quinta-feira. O responsável técnico do serviço de reabilitação, Diogo Mártires, disse que o procedimento é solicitado pelos peritos do órgão que acompanha os beneficiários. Quando ela é encaminhada para o serviço de reabilitação, faz-se uma perícia médica em que se lista as limitações e as potencialidades. Com base nisso, providencia-se a capacitação. Ele também desmente a informação de que não há bebedouros no local e explica o procedimento adotado pelo órgão em caso de algum beneficiário passar mal. O INSS não é um órgão que presta assistência à saúde, então não tem um aparato para prestar assistência à saúde.
cabe ao SUS esse tipo de atendimento. O INSS cuida de questões previdenciárias, ok? Então, o protocolo, se alguma pessoa passar mal dentro da instituição, chama-se o SAMU. Foi o que foi feito. 10 minutos após a nossa equipe deixar a sede do órgão, outra mulher passou mal durante o curso, que, segundo os beneficiários, eles são obrigados a fazer para não ter o benefício cortado. Assaltante é morto acidentalmente pelo comparsa durante fuga após assalto na zona leste de Manaus. Os detalhes com o repórter Fábio Melo. Tudo aconteceu na Grande Circular, uma via bastante movimentada aqui da zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia e de testemunhas, 2 homens e uma moto assaltaram uma mulher e vieram na direção centro da cidade. Em determinado local, perto de uma loja que fornece crédito, aqui nessa parte da cidade, um dos assaltantes empinou a moto e o que vinha na garupa com a arma engatilhada, quando a moto desceu, acabou disparando a arma acidentalmente, atingindo o piloto da moto. Então, os 2 bandidos caíram no chão. O que não ficou ferido, que era justamente da garupa, conseguiu correr da polícia, não foi preso. O outro ficou caído no chão e informações da polícia, veio a óbito. Neste instante, o IML está fazendo aqui a perícia do local e a polícia ainda não divulgou exatamente o nome dessas pessoas, porque justamente está procurando saber mais detalhes sobre o que ocorreu aqui. Mais detalhes na nossa programação. Fábio Melo para a Rede Tiradentes. Semana do Meio Ambiente terá corridas e caminhadas ecológicas neste fim de semana. O Parque do Mindu, no Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus, vai ser palco neste domingo da primeira corrida e caminhada ecológica Manaus. Os eventos fazem parte da Semana do Meio Ambiente 2017 do município. O parque está sendo preparado para atender as pessoas que estão se inscrevendo. As trilhas estão tendo atenção toda especial. Das 13 que fazem parte do sistema do Mindu, 12 estão abertas. Segundo o administrador do local, José Feitosa, ainda dá tempo para o atleta se inscrever e participar dos eventos. Já é neste domingo, você basta acessar o www.ticketagora.com.br e fazer a sua inscrição. A Semana do Meio Ambiente 2017 será aberta neste sábado no próprio Parque Municipal do Mindu, com programação extensa e variada. É o que destaca José Feitosa. Além da corrida, nós vamos ter algumas outras atividades que vão segurar a população, a sociedade, nesse envolvimento com a unidade de conservação aqui do município, que é o Modama, a Mostra de Dança do Amazonas. Nós vamos ter as nossas universidades aqui também presentes, que vão estar apresentando o tema biomas amazônicos, São 10 academias que vão estar com o seu corpo de alunos, de técnicos, fazendo essa apresentação e esse movimento socioambiental para a nossa cidade. A semana se estende até o dia 10 de junho e vai contar com o lançamento da cartilha de educação ambiental Vamos Jogar Limpo, produzida em parceria pela Prefeitura de Manaus e Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Rio Negro continua subindo em ritmo mais lento, já com sinais de estabilidade. Em ritmo mais lento, o Rio Negro começa a apresentar sinais de estabilidade. A régua no porto da cidade já impressiona, mas, segundo o engenheiro Valderino Pereira, o ritmo já sinaliza que a cheia está chegando ao fim. Pelas observações que nós temos aqui e pela subida do rio, que está bastante, vamos dizer, estável em 1 centímetro, nós achamos que não vai demorar muito essa enchente, a máxima de enchente. Na última semana, a cota chegou aos 28 metros e 99 centímetros e com uma subida de 1 centímetro por dia, até esta segunda-feira deve-se ultrapassar os 29 centímetros. Ano passado, a cota final foi de 27,19 centímetros. Se comparada a 2012, a maior cota já registrada, de 29,97, o ritmo está muito abaixo. E observando também que alguns rios já lá das cabeceiras, já tem alguns já estáveis, alguns já estão baixando, o que vai dar um reflexo aqui. Então nós achamos o seguinte, que não vai demorar muito
ocorrer a máxima de enchente este ano. Manaus está na cota de alerta da Defesa Civil do Estado. Já no Amazonas, 34 municípios estão em situações de emergência, recebendo donativos como kit higiênico, água e alimentos básicos. Ao todo, mais de 62 mil famílias afetadas com a cheia dos rios. O município de Anamã ainda é o mais preocupante, com 90% da cidade alagada. Classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Iranduba da Amazônia já está de olho no Flamengo. Segundo o técnico Sérgio Duarte, a derrota para o Kinderman de Santa Catarina por 2-0 na última quarta-feira na Arena da Amazônia já é coisa do passado no Iranduba. Agora, o clube só pensa no próximo compromisso, que é o Flamengo do Rio de Janeiro, no dia 14 de junho, na capital carioca. De acordo com o treinador, a parada vai ser dura, mas um bom resultado fora de casa é o objetivo para chegar às semifinais. É um jogo difícil, são duas partidas em que estará em jogo uma classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que vem aí, uma equipe forte, uma equipe habituada a decisões, né? Um Iranduba que vem crescendo, que já conseguiu bons resultados a nível estadual e nacional, e a gente vai procurar trabalhar, continuar trabalhando com humildade, com muita concentração e focado, né, para que a gente consiga 2 bons resultados que nos dê a condição de semifinalistas da competição. Para chegar ao objetivo, Sérgio Duarte conta com o apoio de todas as torcidas de Manaus, inclusive do próprio Flamengo. O apoio do público, a gente sabe que é o Flamengo, que também vai e pode haver torcedores que se deslocarão ao estádio para torcer pelo Flamengo, assim como nós já defrontamos o Corinthians e houve, inclusive, batucada, né? Foi uma batucada para o estádio aqui em Manaus e bastantes torcedores da equipe, das torcidas organizadas do Corinthians para o estádio, mas acredito que também a grande maioria vai para o estádio, vai torcer pelo Iranduba. Além da boa campanha até aqui, outra boa notícia chegou ao Iranduba da Amazônia. É a convocação da volante Jennifer Becker para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. A Jenny está de parabéns porque nunca baixou os braços, né? Sempre correu, como muitas outras jogadoras da nossa equipe, sempre está correndo, buscando melhorar, buscando abrir uma porta, e eu inclusive converso com elas em que o Iranduba é bom, é um clube que está dando uma boa estrutura, que está te dando uma condição, né, para você evoluir, e que isso pode ser um abrir portas para que você vá buscar uma outra condição. A volante Jennifer Becker, capitã do time, foi convocada por Emily Lima para os amistosos da Seleção Brasileira Feminina deste mês, contra a Espanha e Islândia. Isso aí, boa sorte às meninas do Iranduba. A agenda cultural traz como destaque o encerramento do Festival Amazonas de Ópera, programação especial no Parque da Cidade da Criança. São muitas as opções de lazer e diversão neste final de semana. Confira as dicas na agenda cultural do Manhã de Notícias com André Vieira. Programe-se para este fim de semana. A Agenda Cultural. O Casarão de Ideias e a Companhia Teatral de Ideias iniciam as inscrições para os interessados em apresentar espetáculos na 8ª edição do Festival Mova-se, em solos, duos e trios. O edital está disponível no site www.casarãodeideias.com.br, onde é possível encontrar a ficha de inscrição e os documentos necessários para efetuar o cadastro. Outro modo de fazer a inscrição é ir diretamente na sede do Casarão, que fica na Rua Monsenhor Coutinho, no centro da capital. Sexta-feira. Na reta final do 20º Festival Amazonas de Ópera, o Madrigal da Casa de Música Ivete Biapina apresenta um recital destacando obras de Gioacchino Rossini e Vincenzo Bellini. O espetáculo gratuito ocorre nesta sexta-feira, às 19h, no Teatro da Instalação, na Rua Frei José dos Inocentes, no centro de Manaus. Sábado. Neste sábado e domingo, o Parque Cidade da Criança tem uma programação especial para os pequenos. As atividades têm início às 14h nos 2 dias. Neste fim de semana tem show da Luna, pintura facial, a tirolesa, o show musical das princesas,
teatrinho de fantoches, exposição de quadrinhos e muitas brincadeiras populares infantis. O Parque Cidade da Criança está situado na Rua Castro Alves, no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital. E a entrada é livre. E chega ao fim o 20º Festival Amazonas de Ópera, com uma montagem lírica para crianças e adultos. A Ópera Bradesco, onde vivem os monstros, terá suas últimas gestas neste sábado e também no domingo, sempre às 11 da manhã e às 5 da tarde, no Teatro Amazonas, no centro da cidade. Os ingressos para os espetáculos têm preços a partir de R$ 2,50 em valor de meia entrada. Anote as dicas, agende-se, divirta-se. Andréa Cristiane Vieira e a Cultura no Manhã de Notícias. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta sexta-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/tvtiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Muito obrigado por sua companhia, uma excelente noite, um excelente final de semana e até segunda-feira.